Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira nos traz o título Vocês podem beber do meu cálice? É a pergunta. Essa pergunta, irmãos, é uma resposta ao que eles pediram. Os próprios filhos de Zebedeu, Tiago e João, chegaram para ele e disseram assim: Senhor, quando vier o teu reino, por favor, me permita para com que eu fique à tua direita e o outro à tua esquerda, eu e meu irmão. É interessante porque Jesus estava a caminho de Jerusalém. Então eles pensaram, naquele momento, que ele iria estabelecer o seu reino lá. E ali, quando usa a expressão glória, seja, todo rei, quando ele então assume um reinado, então agora ele assumirá a sua glória, a glória que ele iria de fato adquirir. Então os filhos de Zebedeu pediram isso nessa concepção de que ao chegarem lá, Jesus iria agora se tornar o rei tão esperado. E ele queria ter um lugar de honra. Mateus capítulo 20, verso 20, descreve que a mãe deles foi que pediu. Já Marcos fala que eles pediram. Eu entendo que os três estavam juntos e um fez um pedido e o outro também fez o pedido. Tanto a mãe quanto os filhos. E nos chama a atenção, irmãos, que ele pede um lugar de honra, levando em consideração, ou esquecendo, na verdade, porque anterior a isso, em Mateus capítulo 19, o verso 28, Jesus fala assim: E quando o filho vier e se assentar no seu trono, então todos os 12 assentarão no seu trono. Olha o que é que ele fala aqui, ó. Mateus capítulo 19 e o verso 28, o texto diz assim: Jesus respondeu: Eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. Então, assim, eles já tinham esse conceito, porém, ainda assim, queriam algo de digamos que um privilégio mais elevado, maior. Jesus, porém, disse que todos eles deveriam estar na mesma condição em 12 tronos e reinariam juntos com Cristo. Quando Jesus pergunta aqui, vocês podem beber do meu cálice? Aí vem a pergunta. Quando ele faz essa resposta, dá essa pergunta, é referente ao pedido deles. E o que significa cálice na Bíblia? Na Bíblia, cálice tem uma indicação de, pelo menos vou citar aqui 3 exemplos. No Salmo 23, quando fala assim, o meu cálice transborda bondade e misericórdia, é como se fosse a taça de Deus para conceder bênçãos ao seu povo. Então ele enche para dar aquilo que ele tem em sua característica, bondade e misericórdia. Meu cálice transborda bondade e misericórdia, né? Então, assim, nesse aspecto, o cálice tem uma conotação de algo bom para os filhos de Deus. Porém, para aqueles que vivem contrário à vontade de Deus, o cálice desse que é bondade e misericórdia se transforma no cálice de ira, no cálice de acerto de contas. Olha o que acontece no livro de Apocalipse quando se descreve sobre as 7 taças de Deus, os 7 cálices da ira de Deus. E aqui agora, a gente lembra também do Getsemane, quando Jesus pede ali, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Se vocês forem ver, irmãos, cálice na Bíblia tem algumas conotações. Existe o Salmo 75, verso 8, que fala sobre o cálice do sofrimento. Isaías 51, 17 e 22 também fala ali sobre a questão da Babilônia e o que eles iriam sofrer. Jeremias 25, 15 e 49, verso 12, também fala sobre uma sentença que estaria diante do cálice de Deus, que estava com ira para poder derramar sobre o seu povo. Lamentações 4, 21, também é uma outra ênfase disso. Então, assim, quando Jesus está falando aqui especificamente, o cálice que ele iria passar é o cálice de sofrimento que ele iria passar em prol da raça humana. Mas a gente viu aqui 3 exemplos: o cálice de bondade e de misericórdia, um cálice que envolve a ira de Deus e o cálice que envolve agora o sofrimento que ele iria passar. Em outras palavras, vocês estão dispostos a pagar o preço sofrendo pelo cálice que vocês vão beber, o cálice que eu vou tomar? Enfim, se estiverem dispostos, aí ele então, profeticamente, dá uma ênfase, né? Verdadeiramente vocês vão tomar do meu cálice, mas batizar-se com o meu batismo, e aí envolve morte e ressurreição de Jesus. O batismo significa morte. E de fato, Tiago foi o primeiro mártir da história, né? Ele foi o primeiro a ser morto. João Evangelista foi enviado para Patmos e foi exilado lá. Foi o último discípulo a ser morto. E lá naquela ilha exilada, ele teve o prazer de ver, através das revelações que o anjo lhe concedia,
a bênção, né? Não que o anjo lhe concedia, Deus lhe concedia e o anjo fazia com que era seu companheiro até então. Ele então escrevia tudo que o anjo de fato lhe falava. Mas Deus lhe revelou muitas coisas e, embora sendo exilado, ele pagou o preço também por uma causa justa ou a causa divina. E ele então ali foi exilado para que morresse até então ali. E Deus cuidou dele e naquele lugar foi tão presente na vida de João que ele revelou coisas maravilhosas através de que nós conhecemos no livro do Apocalipse. Então assim, essa era a pergunta. O preço do discipulado era esse. Eles pensavam que seguir a Jesus estaria em um lugar de honra, só que tinha que pagar um preço e renegar-se a si próprio e deixar com que a vontade de Deus fosse soberana. Todo seguidor de Cristo deve passar pela mesma condição. Deve levar em consideração o preço a ser pago. Se eu e você quisermos, na verdade, viver com propriedade o Evangelho de Cristo, precisamos passar pelo sofrimento que o mundo é contra. Ou seja, o mundo tem um princípio, nós temos outro. Que Deus, portanto, nos ajude a levar com propriedade esse princípio de seguir a Cristo todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe e vamos orar nesse momento. Querido Pai Celestial, ajuda-nos, ó Deus, a tomarmos o cálice de sofrimento por uma causa justa e edificante. Que o Senhor nos auxilie e nos dê forças para isso. Perdoa nossos pecados, Senhor, nos dá a tua bênção e permanece conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.